Oiê, eu sou a Paula, arquiteta aqui na Decora Fit, e hoje trouxemos um conteúdo bem bacana, bem explicativo pra vocês sobre aquelas dúvidas mais corriqueiras, sabe? Sobre dimensão, sobre a altura disso, em que profundidade fica aquilo, pra vocês terem uma noção de como deixar o ambiente mais funcional, mais ergonômico. Vem comigo que eu vou te ajudar. Vou começar falando pra vocês sobre os itens ali da sala de estar, da sala de jantar. Quando a gente tá pensando no sofá, na sua sala de TV ou no seu living, o ideal é que ele tenha de altura, né, do piso até o assento, de 40 a 45 centímetros. Isso é, né, uma base, um padrão. Vão ter sofás mais baixos, né, mais próximos do chão e outros um pouco mais altos, mas isso traz um conforto, essa dimensão, né, 40 a 45 centímetros, o conforto da pessoa sentada, encostando o seu pé no chão. Aí a gente vem com a mesinha de centro. A mesa de centro, a ideia é que ela tenha ou a altura desse assento, ou seja um pouquinho mais baixa. Então eu sugeriria ali entre 35 e 40 centímetros de altura para essa mesa de centro. Aí a gente vem para a distância da TV. Quando a gente coloca a TV e a gente tá sentado no sofá, qual o tamanho, né? Depende do tamanho da TV, da sua polegadas. Então, se a sua TV é de 32 polegadas, você precisa de pelo menos 1,20 m de distância. Seria o mais indicado. Agora, aumentou para uma de 42 polegadas, pelo menos 1,5 m. Agora, mais de 50 polegadas, seria interessante que você tivesse 2,5 m entre a pessoa sentada e a televisão. E aumentando a TV, o mais adequado seria que você estivesse mais próximo de ter ali pelo menos 3 metros de distância entre a TV e o olhar do espectador. A gente sabe que isso não é uma coisa que sempre é possível. A gente sabe que a gente gosta da sessãozinha cinema, né, de ter uma tela bacana na nossa casa. Pode acontecer de você ter uma sala menor e uma TV grande. Mas estamos tentando aqui criar um padrãozinho só para vocês terem de noção, tá? E aí a gente tem também a parte da altura da TV instalada na parede. A gente já sabe mais ou menos a distância que o sofá tem que estar da TV, mas a altura para ser a altura do olhar da pessoa. Claro que também depende do modelo do seu sofá. Se você vai assistir mais sentadinho ou se a sua é aquela bem retrátil que você vai assistir deitadão. Mas um padrão seria 1,20 m do chão até o centro da sua TV. Aí, indo ali para a sala de jantar, né? O que a gente tem que pensar? A altura da mesa. A altura da mesa, um padrão, seria 75 centímetros do piso até a área que você tá realmente apoiado, né? Aqui da mesa. E a cadeira, né, para essa mesa de jantar, seria adequado que ela tivesse a 45, no máximo 50 centímetros do chão, porque aí você tem esse espaço para a perna ficar bem, né, acolhida ali embaixo, confortável e não atrapalhar a pessoa entrar mesmo, conseguir estar ali com a coxa, né, com o joelho acontecendo embaixo da mesa. Outra dimensão legal, o aparador, sabe aquele item que a gente coloca um buffet normalmente atrás ali da mesa de jantar? Esse pode ter uma variação, mas o adequado seria em torno de 70 centímetros ou 80, para ser também um apoio útil. Então você pega ali o prato, você serve, né, no seu richô, ou vai colocar ali os talheres, os copos. Então normalmente é nessa altura, um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo da mesa. Eu sou mais fã de um pouquinho mais alto. E outra dimensão importante da sala de jantar. Quando você tem a sala de jantar acontecendo, você tem que ter um espaço para essa cadeira ir para trás, né? Sem bater na parede. De novo, eu sei que as plantas dos apartamentos de hoje em dia, a gente não tá conseguindo ter muito espaço sobrando, né? Tanto é que a gente vê muito a utilização daquela solução do banco alemão, de outras maneiras de você não ter que ficar arrastando a cadeira. Mas, se você tem uma mesa de jantar e essa cadeira para se movimentar, o mínimo que seria adequado é ter 90 centímetros entre a mesa e a parede, para você criar essa circulação. O ideal seria que você conseguisse mais de 1 metro, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então, pelo menos 90 centímetros seria o ótimo entre a mesa e a parede, para você conseguir entrar na cadeira, sentar, pôr a perna embaixo da mesa e fazer essa movimentação acontecer. Agora, mudando de ambiente, entrando ali na cozinha. Quais são as dimensões que geram mais dúvidas? De novo, lembrando vocês que eu tô falando sobre um padrão, pensando numa altura ali mediana, né, de uma pessoa. Vai fazer diferença, por isso que é tão importante você ter um projeto feito pra você, né, pro morador. Então, se a pessoa tiver 1,90 m, é diferente dela ter 1,5 m, né? Mas vamos dizer que a gente tá falando aqui de uma pessoa mediana. Então, a altura padrão de uma bancada, que é onde vai estar ali a cuba, a área de trabalho pra você cortar e fazer as refeições no cooktop, ali no fogão, seria 90 centímetros do piso até essa área realmente de serviço acontecendo, né, de trabalho, a bancada de trabalho. Aí, o armário que acontece acima dessa bancada. O interessante seria que ele tivesse a mais ou menos 60 a 65 centímetros no mínimo dessa bancada. Porque aí a pessoa tá lavando a louça aqui e não tá preocupada se ela tá batendo a cabeça no armário de cima. E por isso também é importante a profundidade desse armário. Então esse armário que fica superior, ele tem que ter no máximo 35 centímetros. Porque quando ele é mais profundo, né, a chance de você realmente estar aí lavando a louça ou cozinhando e errar o cálculo e bater ali é muito grande. Então, pela segurança também e estética, podemos dizer,
você consegue pensar nessa altura. Então, pelo menos 60, 65 centímetros da bancada começa o armário e com no máximo 35 centímetros de profundidade. E aqui vale entrar com uma dica extra. A gente consegue, com a marcenaria sob medida, fazer esse armário superior ter duas profundidades. Então, se você faz uma primeira parte acontecendo menos profunda, você consegue que a parte mais alta, né, mais em cima, seja mais profunda, tendo mais área de armazenamento. Então, vou colocar uns exemplos de como é essa ideia da marcenaria superior dividida com duas profundidades. E já que eu falei sobre profundidade, né, do armário, tem também a profundidade da bancada da sua cuba, né, da sua pia. Ela precisa ter, né, digamos, precisa, fica uma palavra muito forte, né, mas assim, a gente sugere que ela tenha pelo menos 60 centímetros de profundidade, para que você tenha a torneira confortável, mais a cuba, mais a área molhada, né, ali no entorno. Hoje em dia, as pessoas colocam calha úmida, colocam outro tipo de informação ali, né, lixinho, embutido. Então, tudo isso tem que ser analisado. Vai acabar aumentando a profundidade da sua bancada se você tem esses elementos, esses acessórios. Então, tem que ver se isso tudo cabe e se vai funcionar aí pro seu caso. Já para ilhas, né, que é aquela outra bancada, que é onde a gente coloca ela fora, normalmente ela tem 2 pés ou pelo menos um pé em pedra. As pessoas podem ou querer colocar o cooktop lá ou a cuba. Essa outra pedra, aí ela costuma ser mais profunda, né? Ela tem uma largura maior para ser uma área mais bem aproveitada. A gente pode ter de um lado banquetinha para sentar e do outro armário. Então aí nesse caso vocês podem aumentar essa dimensão e ter pelo menos 80, 90 centímetros para aproveitar melhor. Entrando no banheiro, temos também muitas dimensões que causam dúvida. A altura da bancada do banheiro, gente, depende de qual é a cuba. Por que eu digo isso? Se a sua cuba ela é embutida, aí realmente o mais adequado seria o mesmo 90 centímetros que eu comentei pra vocês da cozinha, porque é essa altura pra ficar confortável, né, de você debruçar ali, lavar seu rosto e tudo. Só que a gente tem muita cuba de apoio, cuba de sobrepor, então isso tudo tem que ser considerado. É muito importante que vocês avaliem. Então, por exemplo, você comprou uma cuba de apoio que tem ali 13, 15 centímetros de altura. Então a sua bancada ela tem que estar a 75 pra você ter mais os 15 centímetros da cuba e então ficar confortável pra pessoa que vai usar. Não tem como você fazer uma bancada de 90 centímetros e colocar mais uma cuba de 15. E daí essa pessoa ela não vai conseguir lavar a mão, lavar o rosto, escovar os dentes com facilidade, vai ficar desconfortável. Então pense sempre qual é a cuba que você tá usando. Sobre espelho. O espelho, a gente tem que pensar que mais ou menos a altura do olhar de uma pessoa mediana é 1,60 m. Então o ideal seria que o centro desse seu espelho esteja a 1,60 m do chão, tá? Então também seria essa uma sugestão. E sobre a questão do box. Box, eles têm uma altura padrão, e esse eu acho que eu posso chamar de padrão mesmo, porque as vidraçarias, elas realmente consideram uma altura padrão esse tamanho do vidro, que é 1,90 m, tá? Então um box padrão, que você não vai precisar de nada feito sob medida pra você, é um box de 1,90 m. Agora, se você quiser um box mais alto, talvez isso vai acabar onerando, vai custar mais caro, porque eles vão te falar que eles precisam pegar um vidro ali especial, sob medida. E existem também os box que são do piso até o teto. E aí isso vai ser a altura do seu pé direito, ou seja, realmente um vidro feito sob medida pro seu banheiro. E aqui entra uma dica importante, vou aproveitar o gancho pra falar pra vocês. Box piso ao teto só funciona num banheiro que tem janela. Não tem como vocês, né, colocarem um box piso ao teto num banheiro sem janela. Vai virar uma sauna, uma estufinha, e todo esse vapor vai ficar preso ali dentro da área do box. Então você tem que ter esse respiro. Então box piso ao teto só onde tem janela. E a altura do chuveiro, né? Pra você perceber que a altura do chuveiro, ela é sim mais alta do que a do box, tá? Porque o box padrão é 1,90 m e a saída ali de água do chuveiro a gente costuma indicar pelo menos a 2 metros, 2,10 m. Ou uma outra dica, considerar a altura do morador mais alto dessa casa e pôr uns 20 centímetros de respiro pra essa pessoa ficar confortável ali. Então, digamos que a pessoa tem 1,80 m, esse chuveiro pode estar a 2 metros, mas se a pessoa já tem 1,90 m, 1,95 m, se ela for muito alta, aí é melhor você colocar o chuveiro mais alto. E a altura de toalheiro, né, do porta-toalha aqui, pra ficar uma coisa mais confortável, seria mais ou menos 1,20 m do chão, pra você conseguir pegar a toalha de rosto de maneira fácil. E tem também a parte ali da papeleira, né, o porta-papel higiênico. Esse a gente considera mais ou menos uns 70 centímetros do chão, ou você pode considerar uns 20 centímetros mais alto dali da borda da bacia sanitária, tá? Então você pega ali mais ou menos onde o vaso está e sobe um pouquinho. Mas isso, gente, de novo, estou passando alguns números, né, algumas dimensões que são uma noção pra vocês. Vocês podem simplesmente sentar no vaso sanitário e avaliar, entendeu? Quero pegar assim, quero pegar assado, prefiro no alto, prefiro embaixo. A casa é sua. Agora indo para o quarto. Lá também tem medidas importantes pra gente avaliar. A altura da cama, a altura ali do fim do colchão. De novo, vai variar se o seu estilo é uma cama baixinha, se você gosta de uma cama alta, se você tem um box mais um colchão altão, mas um padrão seria mais ou menos uns 55 centímetros do chão, né, do piso até o fim do seu colchão. Aí a gente entra com as mesinhas laterais.
a ideia seria que elas estivessem bem próximas ali da altura do fim do seu colchão, ou no máximo uns 5 centímetros mais altas. Então, ela seria ali com 55, 60 centímetros de altura para você conseguir apoiar as coisas bem facilmente. E a cabeceira, que vai ser o painel ou então o estofado atrás da cama, nesse caso a gente sugere normalmente começar do piso ao teto que tenha pelo menos 1,20 m, porque aí você vai conseguir ter essa parte exposta, né, atrás da cama e sendo visível. Então de 1,20 m até 1,40 m, mais 1,10 m, por exemplo, também já é delicado, já fica bonito. Se você não for colocar 1 milhão de travesseiros, ou se a sua cama não tem nenhum tipo de ferragem, né, nada que faça ela crescer, vamos dizer assim. Então, de 1,10 m a 1,40 m, eu acho que seria uma boa análise aí pra vocês terem de noção. Agora, o pendente que acontece na lateral, né, mesinha lateral, ou na cabeceira ali da cama, aquela mesinha lateral, você usa pensando que você precisa de um espaço ali. Então, você quer que ela seja útil, que ela ilumine ali, né, a região do seu rosto e logo acima do que tá acontecendo na superfície da mesa, mas você também precisa de um espaço para colocar um vaso, um porta-retrato, então uma área ali confortável de pelo menos 50 centímetros para você ter esse respiro. Então, vai, claro, variar de acordo com a altura da sua mesinha, se ela tem a altura do colchão, se ela é mais baixinha, se ela é mais alta, mas uma sugestão seria em torno de 50 a 60 centímetros da sua mesinha. E aí, me conta aqui nos comentários, tinha alguma dessas dimensões que você não imaginava ou que você precisava saber? Espero ter ajudado. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para acompanhar os próximos conteúdos e eu volto para tirar mais dúvidas de vocês. Até o próximo, tchau, tchau!